Tá carregando. Agora sim. Boa noite, galera. Mais uma aula nossa. Hoje é uma noite especial. Vamos tentar fazer 2 provas em uma aula só. A Segunda Guerra eu não ia comentar na aula, porque eu fiz no privado, mas sempre é bom, né, que é um assunto muito importante esse ano. São 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Pessoal, a prova de Segunda Guerra, ela trouxe surpresas, porque como ela é muito vinculada à aula, ela acaba ficando muito difícil para quem não assistiu a aula. Simples assim. Por quê? Porque as perguntas são minhas e a aula foi minha. Mesmo vocês pesquisando, foge bastante, né? Então, alguns alunos a nota caiu, acontece, mas o mais importante é praticar, é você se habituar a fazer discursivo, é como rezar, é como escovar o dente, é como amar. Tem que acostumar a fazer discursivo. Eu parei, mas quando eu parei de corrigir hoje, 2012, já tinha 44 correções. Então, nós temos um grupo de 70 alunos que estão fazendo discursiva sempre. Então, investindo, investindo em si mesmo. É muito importante isso. E quem vai entrar nesse bonde tem que começar a fazer discursivo. Agora é hora de errar, porque nós só temos que acertar um dia, que é o dia 30 de novembro. A gente não fala que os humilhados serão exaltados? Então, você vai errar até novembro, fazendo a discursiva, e aí no dia 30 a gente vai tirar 20, que é a nota máxima, e depois vamos multiplicar por 2 esse 20, tá bom? Então vamos lá. Isabela, eu vou fazer meia hora a Segunda Guerra e vou tentar fazer 1h30 a prova de 2012, tá bom? Hoje é Tá uma bom. aula 2 em 1. Semana que vem, provavelmente, é Vargas, né? Eu preciso estar melhor de saúde. Acredita que eu caí de novo no sábado, aqui em casa, de costas? Mas acontece. Hoje eu repousei o dia inteiro para estar com vocês à noite. Não quis cancelar, tá bom? Vamos lá? Isabela, querida, alunos, a gente vai ser mais rápido em Segunda Guerra, que eu vou explicar o que, que eu queria quando eu fiz a pergunta, tá bom? Vamos lá, Isabela, lê a primeira para mim. Questão 1. Relacione o final da Primeira Guerra Mundial com as origens da Segunda Guerra Mundial. Aqui, pessoal, a galera que fez, e você que está assistindo a aula, aqui o objetivo do William, prazer sou eu, era que você dissesse o seguinte: quem bate esquece, quem apanha não esquece. E como a Alemanha foi humilhada pelo Tratado de Versalhes, considerada a única culpada pela guerra, isso deu margem para o Hitler surgir e crescer. Então, a maior ligação é o Tratado de Versalhes. É uma espécie de cordão umbilical. Ele liga a Primeira Guerra à Segunda. O que, que eu não gostei? Eu não gostei que vocês dizem que a Itália perdeu. E eu vou aproveitar para corrigir isso. Meus amigos, para com isso. A Itália não perdeu. Vocês aprenderam errado na escola.
Vocês estavam olhando o celular, olhando para alguma garota bonita, algum garoto bonito. Aí fizeram besteira. A Itália ganhou a guerra. Anota isso. A Itália ganhou. Sim, só que a Itália ganhou, mas não levou. Deixa eu explicar para vocês. Já viu aquele pessoal que está sempre do lado da vitória? Antes da guerra, a Itália estava com a Alemanha. Chama-se Tríplice Aliança, Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra começou, a Itália ficou neutra. E do meio para o fim da guerra, a Itália passou para a Tríplice Entente, virou a casaca, passou para o lado da Inglaterra e da França. Aí a Itália achou que ia se dar bem, ia ganhar recompensa. Não ganhou porra nenhuma. Eu, William Campos, sou teu professor, eu te digo que ela também não perdeu. Mas os italianos me matariam se eu visse isso. Eles queriam ter ganho. E isso acabou gerando um sentimento chamado orgulho nacional ferido. É o que você chama hoje em dia de mimimi, porque a Itália mudou de lado, ajudou a Tríplice Entente a ganhar a guerra, mas não teve nenhuma recompensa. E isso acabou dando chance para o fascismo entrar. O que eu não posso deixar você falar nunca mais? Que a Itália perdeu a Primeira Guerra. Para com isso, porque o cara já mete um riscão. Hoje é a noite de você entender isso. A Alemanha que perdeu. Eu tenho um exemplo meio bobo, mas imagina que a gente está na escola, a porrada comeu. Pode ser no jogo, na escola. O exemplo é ruim, mas você vai entender. Porrada comeu. Mas só você foi expulso da escola. Mó sacanagem. Todo mundo brigou, mas só você foi considerado culpado. Você é a Alemanha. O inimigo, quando você não mata o inimigo volta. É duro falar isso, mas ele volta. É que nem o Jason, o Chuck. Você corta um pedaço, o resto volta. Então, com a humilhação da Alemanha na Primeira Guerra, o Hitler propunha vingança, honrar os mortos, rasgar Versalhes. Ele se fazia de vítima, entendeu? É mesmo. Olha, eu não quero ficar empilhando os vascaínos, mas ontem o Vasco perdeu para o Palmeiras. O que eles disseram? Nada de ajudar o Flamengo de novo. Perderam porque perderam. Levaram uma coça. Mas ficam dizendo que perderam de propósito. Então, é o tal do orgulho nacional ferido. O nome certo é orgulho nacional ferido. Se você não entendeu, meu aluno, chama-se ganhou, mas não levou. Tá bom? Giovana Lopes não ganhou nem perdeu. Quem perdeu foi a Alemanha. Perdeu Togo e Camarões. Eu nem ia falar de Togo e Camarões, mas como a Giovana Lopes perguntou, é prova discursiva. Camarões, aquele time simpático da Copa, das Copas, era da Alemanha. Você sabia disso? Posso mudar para dois? Hoje tem que ser mais rápido, que eu tenho que tentar fazer duas provas de uma vez só. Isabela,
Oi. A gente vai soltar. Ai. Desculpa, pessoal. A gente vai tentar soltar uma prova hoje. Minha ideia é soltar 2011 ou 2014. A que for pior, tá bom? Mas vamos Tá lá. bom. Pode ler a segunda? Explique por que a formação do eixo Roma, Berlim e Tóquio em 1936 sinaliza as intenções bélicas desses três países. O que que eu queria? Eu queria aquela parte da aula que eu falo, a Itália sai da Liga das Nações, a Alemanha sai da Liga das Nações, o Japão sai da Liga das Nações. O que que eles querem? Guerra. Ou seja, era proibido um país se juntar com outro. Eu até brinquei contigo. Imagina a gente juntar com o Uruguai para ter o Arrascaeta, juntar com a Argentina para ter o Messi. Não pode. Eles se juntaram, era proibido. E sabe o que fizeram com eles por causa disso? Nada. Porque achavam que o pior problema era o comunismo. Então, eu queria que você trabalhasse isso na sua cabeça. Ah, mas a resposta tem que ser como o senhor quer? A prova é minha, a aula foi minha. Quando é da UERJ, eu considero as respostas da UERJ e várias opções. Mas a prova é minha. Se a gente tiver vagas semana que vem, a prova é de acordo com a aula. Vocês têm que ter muito cuidado, por isso que a gente fez uma enquete. Vocês disseram que querem vagas com prova inédita. Prova inédita é mortal, porque ou você acerta tudo, ou você erra tudo. Não foi o caso, mas as notas caíram. Poucos alunos subiram a nota. De 70 e poucos, só uns 15. Porque você tem que responder na aula. A malícia da aula. A minha aula não é de Segunda Guerra. Entenda a Segunda Guerra. Semana que vem vai ter Vargas. Não é aula de Vargas. É entenda era Vargas. É a política. Entendeu? Posso mudar, pessoal? 3 alunos dizendo que eu posso mudar, eu mudo, tá? Bom, terceira pergunta. 3. Por que o chamado Pacto de Munique, em 1938, foi um fracasso para a Inglaterra e França? Aqui, vocês têm que entender a pergunta. A pergunta, por que que deu errado? Porque a ideia era controlar o Hitler. Só que o Hitler não respeitou e acabou invadindo a Polônia. Aqui, eu estava querendo treinar a sua capacidade de escrever dentro das 4 linhas, dentro do que é pedido. Você não pode viajar, porque quando você viaja, você mata a questão de baixo. Eu não sei por que que vocês gostam de prova inédita, que a prova inédita é mortal para você. Se você é um dos 20 que subiu, parabéns para você. Mas mais de 50 caiu meio ponto, um ponto, porque você tem que ter malandragem. E aí você começa a falar de União Soviética, você começa a misturar as coisas, entendeu? E eu quero te ensinar uma coisa, os alunos novos. Você não pode ser boca de sapato, falar demais. Eu muitas vezes errei na minha vida por isso. Mas na prova é mortal. Porque na UERJ
Se você fala demais e acerta, não dá em nada, só é chamado de metido pelo corretor. Mas se você escreve demais e erra, existe uma convenção que o corretor tem que tirar ponto seu, de 0,1 a 0,5. Quem mandou ser fofoqueiro? Falar demais? Vocês estão entendendo isso? Pode botar para mim ciente? Eu até falei, vocês, meus alunos, quem é mais político aí? Tem muitos alunos, até porque o pessoal de humanos é mais político. Deladier era o cara da França. Chamberlain era o cara da Inglaterra. Dois otários. Eles achavam que Hitler ia parar de atacar e ia atacar o comunismo, a União Soviética. Se ferraram bonito. Dois idiotas. Esses dois, Chamberlain e Daladier, são mais burros que a política. São mais burros que a burrice, desculpa. Porque eles acharam, o Hitler fez um monte de merda. Armou a Renânia, anexou a Áustria, um monte de merda. Vamos deixar ele como tá e ele não vai atacar a gente. Poxa, sabe aqueles exemplos ruins que só o William tem? Imagina a Naná Ferreira. Naná, imagina aquela mulher chata da escola ou da faculdade que você não gosta. Sempre tem uma mala invejosa que reclama do teu cabelo, do teu namorado. Ai, você é aluna do William. O William tá aqui mais parado aqui para cá. Nem falo para vocês. A Isabela que tem que contar. Eu tô mais parado aqui para cá. Ela acha, ai, é o William. Ai, meu Deus, seu namorado nem é tudo isso. Ela tem inveja. Posso te zoar, Naná? Não vai ficar triste com a nossa amizade? Então, você pegou aquela fofoqueira chata do caralho e meteu a porrada nela. Puxou o cabelo, deu socão, que mulher hoje dá socão, né? Esse negócio de puxar cabelo é para homem. Aí ela metida fala assim, Naná, vamos fazer um acordo. Se tu não bater mais em mim, eu não te bato. O que você, Naná, vai fazer? Qual a carreira que você quer, Naná? Digita aí. Pedagogia. Então, tu vai dar pedagogia da vida para ela. Você vai pegar e vai dar um chutão na cara dela. Por quê? Porque você já está batendo nela. E ela vem tentar te ganhar. A vida ensina, pessoal. Quem faz prova de história, a prova de história é a única matéria que é sobre a vida. Vida real. Vocês acham que é geografia, mas vida real é história. Então deram mole para o Rio, que nem Bolsonaro. Bolsonaro tem que ficar na cadeia, regime fechado, como o Lula ficou e depois foi inocentado. Não tem que dar mole, não. Daqui a pouco está aprontando de novo. Você que é de história, vai fazer prova de humanas, sabe, eu perdi muito quando o Bolsonaro foi eleito, porque ele era contra a história, contra a filosofia, contra a sociologia. Não estou falando de política partidária, não, que a eleição é só ano que vem. Mas eu perdi muitos empregos, porque ele era contra a história. Então, natural que a gente não goste dele. Mas eu respeito a opinião de todo mundo. Posso mandar para a questão 4? Pois é, se o novo ensino médio é uma desgraça.
Birigu, nosso aluno ilustre, o ensino médio perdeu aulas, matérias. E aí eu, para o Enem, para o UERJ, é para ajudar a dar as aulas que eles não tiveram. Não é mais como era 10 anos atrás. Mudou. Pode ler para mim, Isabela? 4. Qual foi o real objetivo de Hitler ao fazer o Pacto Germano-Soviético em agosto de 1939? O que eu queria? A prova é minha, pessoal. Cuidado com vagas, eu vou me preparar. Hoje eu não conseguiria dar vagas, que essa noite eu passei muito mal, por causa da queda que eu tive. Pensei até ir para o hospital, mas como eu tinha aula à noite, eu achei melhor não ir. Peço que vocês orem por mim. Mas eu quero que você diga que ele não queria ser atacado pelo lado ocidental, pelo lado oriental. Ele queria que a União Soviética ficasse neutra para ele atacar o lado ocidental. Era só isso. Eu botei 9 questões para explicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira é relacionar. Estou indo mais rápido, porque eu já tenho que corrigir 2 provas, tá? Gente, a minha bênção são vocês. Poder dar aula. Eu quero morrer dando aula. Mas depois da prova, dia 30, tá bom? Vamos já? Repete a pergunta 4, por favor. Qual foi o real objetivo de Hitler ao fazer o Pacto Germano-Soviético em agosto de 1939? Para poder invadir a Polônia em setembro e não ser atacado pelo lado oriental. Eu quero, quando a prova é inédita, eu quero que você entenda o assunto pela questão. Vocês sabiam que dá para aprender muito pelo exercício? Mais na múltipla escolha. Mas na discursiva também dá, se você corrigir. Entender onde errou. Não pode falar nem de mais, nem de menos. O ideal, numa prova minha, de explique, é 3 a 5 linhas. Na última questão, não. Cite, indique. Eu já ensinei isso para vocês. Cite, indique, aponte, apresente. É uma resposta de uma linha. Explique. Quer ver? Isabela, você está aí? Estou aqui. Esta é a Isabela. Apontei, indiquei, apresentei. Mas se eu falo, essa é a Isabela que me mantém de pé, que é o verdadeiro William, aí já é fofoca, já é narrativa. Essa é a Isabela que daqui a pouco vai ser mamãe, aí já é fofoca. Você tem que seguir os comandos, não é fazer o que você quer. Tá bom? Vamos a 5, que vocês erraram muito. É mentira, pessoal. Foi fofoca. Questão 5. Quais os alcances e limites da chamada Blitzkrieg no início da Segunda Guerra Mundial? Desculpa, pessoal. Aqui eu fiquei chateado com alguns de vocês. Eu considero que a Blitzkrieg é do lado ocidental. E o limite dela é a Inglaterra, porque ele não invadiu.
Vocês foram pesquisar, aí pesquisaram um monte de coisa legal. Não está errado, mas fora da aula. E começaram a falar de Rússia. A Rússia é outra coisa. É a Operação Barbarossa. Poxa, eu dei um slide tão bonitinho para vocês que a Isabela fez. Vocês não seguem. Vocês falam demais. Lê a pergunta de novo. 5. Quais os alcances e limites da chamada Blitzkrieg no início da Segunda Guerra Mundial? É uma guerra rápida que alcança a Europa Ocidental, exceto a Inglaterra. Entendeu? Vocês têm que tomar cuidado. Tem que fazer o que se pede. O que se pede. Eu amo vocês. Uma prova inédita é tiro, porrada e bomba. Teve uma moça ontem que ela tirou 19,5 na prova do Juliana Machado. Eu botei até o óculos para ver onde ia tirar ponto dela. Tá aí a Juliana Machado hoje? Por quê? Porque vocês têm que tirar 20 na UERJ, dia 30. Não é comigo. Às vezes eu tenho brincado com vocês e acertou a 1, 2, 3, 4. Aí eu paro só porque eu já vi que você errou a 5. Então eu preciso que vocês se organizem. Qual é o nosso teto? Nosso pico, Isabela? 45. Tá mais baixo que aquele dia do 47. Pessoal, preciso que vocês se organizem. Eu pretendo botar aula terça, que vocês não têm aula de nada, só tem física. E quinta, eu vou precisar aumentar o número de aulas. Uma teórica e uma de discursivas. Precisam se entregar. E agora tem essa coisa da aula. Essa ideia foi um aluno que falou comigo, o Birigu. Falou, eu queria um negócio. Aí eu falei, eu vou fazer, todo dia eu vou te mandar uma aula cronológica. Aí eu falei, essa porra é tão boa que eu vou fazer para todo mundo. Obrigado, Birigu. Você está me ajudando como a Juliana Machado. Porque todo dia eu vou botar. Ontem eu botei iluminismo, hoje eu botei independência dos Estados Unidos. Tá bom? Pode repetir a 5 para eu consolidar? Posso. Quais os alcances e limites da chamada Blitzkrieg no início da Segunda Guerra Mundial? Basicamente toda a Europa Ocidental, exceto a Inglaterra. É isso. Pode tirar onda, botar França, Dinamarca. Pode tirar onda. Mas eu quero isso, entendeu? Eu não quero que vocês falem da Rússia. Eu não gostei disso. Ele ataca a Rússia depois da Blitzkrieg. Tá entendido, pessoal? Tá explicado? Ok. Lê a meia dúzia aí. Eu tô mais rápido nessa prova, que hoje são 2 provas, tá? Meia dúzia, vai. Qual a relação entre o ataque a Pearl Harbor e a Batalha de Midway no Pacífico? Bom, aqui é para fixar. O ataque a Pearl Harbor foi uma sacanagem. O americano disse que não sabia, mas isso fez ele entrar na guerra. E equilibrar a guerra
no Pacífico com Midway. O que eu não gosto? Quando você fala que o americano virou a guerra. Pessoal, pessoal, antes da virada, parece papo de vascaíno. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Pô, chato pra cacete isso. Primeiro você tá perdendo, 1-0. Pearl Harbor. Aí você empata. Midway. Aí vocês escrevem que é a virada dos Estados Unidos, é a vitória. Aí não tem jeito, né, cara? Tem que tirar ponto, entendeu? Eu não fico triste em tirar ponto de vocês. Não vou mentir para vocês. Porque a ideia é essa. Olha só como a gente mudou a nossa vida. Você está fazendo discursiva toda semana. Eu vivo corrigindo discursivo. É a coisa mais legal da minha vida hoje em dia. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, estava corrigindo discursivo. E aí tomei um banho e voltei a dormir. Uma coisa que você não fazia antes. E hoje é dia 2. Faltam 59 dias. Nós vamos aprovar muito. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Estão mandando redação. A gente manda mais redação que o pessoal de biologia, que são maioria. Vocês mudaram a vida de vocês. De aluno, vocês viraram estudantes. Vocês pesquisam, escrevem. E para com esse negócio de que o pessoal colou. Não, eu quero ver a escrita, como pesquisa e como escreve. Eu, às vezes, sei que vocês dão uma olhadinha no gabarito da UERJ. Às vezes eu sei, mas eu quero ver o ponto, a vírgula. Vocês estão crescendo. Em termos de fazer discursivo, é o nosso melhor ano. Cara, eu corrigi 44. Aí quis descansar cada aula. Pô, tem mais umas 20. E pode mandar amanhã. Mas eu vou corrigir hoje, né? A próxima prova. Vou mandar outra prova. Estou feliz com vocês. Eu vou dar minha vida para aprovar vocês. Mas tem que fazer o que eu quero, que é simulado de português, assistir aula de geografia, fazer redação. Às vezes vocês assistem aula sexta-feira, porque é sexta-feira. E tá difícil pagar a professora de redação. Eu estou quase botando quinzenal. Por quê? Porque o número cai muito. Já tem 2 semanas que a minha aula ganha de redação. Isso não pode acontecer. Redação é para todas as matérias. É rotina, pessoal. É treino. É eu e você e eu, juntinhos. Ninguém vai entender a nossa história. Eu corrigindo o discursivo, você fazendo. Mas é isso que é a prova. É isso que os colégios ricos fazem. Os mais ricos. E é isso que Maricá te proporciona. Mas vamos lá. Qual é a próxima? 7. Qual a real importância da famosa Batalha de Stalingrado para o desfecho da guerra? Gente, vocês são os otimistas da porra, né? Vocês já vão à ofensiva vermelha. Eu fiquei rindo. Na verdade, é só o início da virada. O Hitler está ganhando de 7-1.
Stalingrado é esse um. É um momento em que Hitler perde. E vocês escrevem às vezes mal. É a primeira derrota de Hitler. É a primeira derrota de Hitler na Europa. Claro que eu tirei ponto. Porque ele perdeu antes na África, no Africa Corps. Aí você vai lá e me escreve. Tem que pensar antes de escrever. Tem que pensar antes de escrever. Você não pode botar que é a primeira derrota de Hitler. Gente, vocês vão fazer prova para UERJ específica. Então, tem que fazer, responder melhor. Primeira derrota dele na Europa. Eu não vou aliviar vocês. É depois. Pois é. Você seria uma derrota. Gostei, Miguel. Me ajudou. O Miguel tá zoando vocês aqui. Ele não ganhou da Inglaterra. Como ele não ganha da Inglaterra, ele ataca a Rússia. Obrigado, Miguel. Tem que ajudar o professor. Obrigado, Miguel. Qual é o nosso pico, Isabela linda? 48. Ah, já passou daquela noite horrível. Vamos lá. Não basta fazer prova, tem que corrigir prova. Isso é um dos maiores erros da educação brasileira. O aluno faz a prova e joga no caderno. Prova é para a gente corrigir. Prova é meio, não é fim. Prova é diagnóstico. Prova é para ser corrigida, como vocês estão fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos lá. Pode repetir a pergunta? Qual a real importância da famosa Batalha de Stalingrado para o desfecho da guerra? A ideia é mostrar que Hitler não é invencível, que ele não é um deus, que ele também erra, de que é possível derrotar, entendeu? Mas não precisa exagerar. Vocês exageram muito. Vocês foram de 46 a 45 em uma linha. Não está errado, mas é muito otimismo, entendeu? Tem que fazer só o que a pergunta pede. A aula de hoje, alguns alunos acham chatinha, mas a aula de hoje é a prova. Eu sei que semana que vem Vargas vai estar uma lotação maior, mas se você tiver a humildade de assistir essa aula, isso é a prova. Vamos lá. Posso mudar, meus alunos? Posso mudar? Então, lê número 8. Pessoal, hoje está mais rápido, que eu vou fazer duas provas em um. Primeira vez que nós vamos fazer 20. Lembra da primeira aula? A gente só fez uma. Aí depois a gente foi aumentando. Se Deus quiser, vamos fazer uma. Lê para mim a próxima, Isabela. Explique a derrota do Africa Corps no continente africano e relacione com a posterior derrota da Itália fascista. Isso aqui eu fiz para tu errar. E você errou. Quase 40. Porque você faz uma salada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o Africa Corps perder na África. O Africa Corps é o exército alemão, do von Rommel. A Itália quase não tinha muita importância.
E aí você misturou tudo. Então, o que eu queria? Que o Africa Corps, ao ser derrotado pelos aliados, abriu espaço para, posteriormente, os aliados pelo norte da África atacarem o sul da Itália. Você já botou que a derrota do Africa Corps gerou a invasão da Itália. Não é assim. Quem é flamenguista aí? O Mengão está na semifinal. Ainda não está na final. Pode estar. Eu gosto do Flamengo. Metade das mulheres do Rio de Janeiro são Flamengo. Minha filha é Flamengo. Então, não posso ser contra o Flamengo. Apesar de ser tricolor, pai do Flamengo. Você entende? Você disse que como o Africa Corps foi derrotado, que isso gerou a invasão da Itália. Não é assim. Você tem que ter mais cadência. Entendeu? Tem que ter mais cadência. Para tirar 20, tem que melhorar. Para tirar 15, não precisa aturar o William Campos. 15 vocês já estão tirando. Eu vou repetir. Lê a pergunta de novo para eles. Explique a derrota do Africa Corps no continente africano e relacione com a posterior derrota da Itália fascista. Então, alunos agora, estudantes. Eu não tenho aluno. Aluno é um ser passivo, que só ouve aula, só copia a matéria. Vocês são estudantes. Mas isso não impede de eu dar uns cascudos em vocês. Quantas perguntas tem nessa questão? Chat. Então tem que ter duas respostas. Então, por que o Africa Corpus perdeu? Porque os africanos apoiaram os aliados com a promessa de descolonização. Ou aquelas coisas que vocês pesquisaram, suprimentos, blá, blá, blá. Qual é a segunda pergunta? Lê de novo. A segunda é relacione com a posterior derrota da Itália fascista. Graças à derrota do Africa Corps, posteriormente, o norte da África serviu para atacar o sul da Itália e derrotar o fascismo. Vocês já ligaram ao dia D, não tem nada a ver, entendeu? Agora tá tranquilo? Que eu tenho 12 minutos para acabar. 1 hora para cada prova, tá bom? Foi agora? Tranquilo? Porque eu descobri com a vida que às vezes o aluno entende a aula inteira, ama o professor, aí chega no exercício, se arrebenta. Como é que eu chamo isso? De amor bandido. É tipo essas meninas com traficante. Só vai dar merda. Tu gosta do professor e não acerta nada? Então prefiro que você me odeie. Porque entender a aula não quer dizer que você vai acertar a questão. São coisas diferentes, entendeu? Por isso que a nossa meta tem que ser 2 aulas por semana, já em outubro. Uma de prova, correção, e uma de teoria.
Isso vai aumentar a nossa força, ainda mais para quem é peso 2. Eu, terça-feira, estou livre. Às vezes eu dou aula quinta-feira, mas é muito raro. Meu foco são vocês. Vamos fazer uma homenagem a Preta Gil. Meu corpo quer você e cada vez quero mais. Tá bom? Próxima questão. 9. Por que a Conferência de Teherã, em 1943, é considerada decisiva para o final da Segunda Guerra Mundial? Também não gostei. Eu preciso de vocês mais políticos na prova. Não é político partidário, mas descolado, esperto. Lugar de fala. Vocês têm que ter lugar de fala. Qual é a importância disso? A união entre o capitalismo e o socialismo contra o nazismo. Essa é a resposta que eu queria. Aí você fala, abrir uma frente do lado ocidental. Não está errado, mas é pobre, é pouco. O barato do negócio é que quando Hitler começou a guerra, ele traiu o capitalismo e traiu o socialismo. E quando ele perde a guerra, é porque o capitalismo, lado ocidental, e o socialismo, lado oriental, se uniram. É muito mais rápido se você pensar politicamente. Entenderam essa? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Bom, agora vamos à mais errada. Fiquei muito chateado com vocês. Avisei quando tinha 25 correções. Vocês continuam errando. Lê para mim a 10. Desastre. Cite duas justificativas dos Estados Unidos para a utilização das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki há 80 anos atrás. Repete de novo. Cite duas justificativas dos Estados Unidos para a utilização das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki há 80 anos atrás. Amigos e amigas, essa é a única questão que eu pedi para citar. De 10. Nunca vai acontecer isso na UERJ. Prova da UERJ tem um monte de questão para citar, indicar, apresentar. Porra, e vocês erraram. É salvar vidas americanas e acelerar o final do conflito. E aí vocês botam o que vocês querem, o que vocês ouviram eu falar, os professores falar. O que o americano diz? Que só ele estava no Pacífico. Então ia morrer muito soldado americano, porque aquela porra tem um monte de ilha. Então a bomba é para acabar com a guerra mais rápido, para fazer o Japão se render logo. Não, mas sabe qual é o problema aí? Essa é uma questão que faz 80 anos. Pode cair esse ano. O problema é a humildade. Você agiu como um aluno de medicina. Ele vê o conteúdo. Ah, essa porra eu sei. Essa porra é merda. Faltou humildade para você. Você tinha que ter marcado. City era uma pegadona. Não tinha que explicar nada. Só tinha que dizer. O americano queria salvar soldados e acabar logo com a guerra. Eu sei, Gabriela Manhães, mas vocês
não têm hábito de fazer discursivo. Vocês estão pegando o hábito agora. Cara, você põe mostrar força para a União Soviética. É um ponto a menos. Dá até pena, mas é um ponto a menos. Muita gente perdeu 2 pontos nessa. Eu quero saber de vocês, falem comigo que eu estou acabando a prova. Não, que testar novas armas, para com isso, Yasmin. Isso é a tua opinião, é a minha opinião. Olha só, se você fizesse prova na Europa e perguntasse qual é a opinião da Europa sobre a bomba, fez para aparecer, para mostrar força. Qual a opinião da União Soviética? Para aparecer, mostrar força, para mostrar que não precisa mais de ninguém. Qual a opinião dos professores brasileiros? Mostrar força, aparecer, botar a melancia no pescoço. O problema, meus amigos, não é o conteúdo. O conteúdo vocês têm. O problema é não ter disciplina. Vocês querem responder o que vem na telha. Você tem que responder o que o cara pergunta. Entende? Lê pela última vez. Cite 2 justificativas dos Estados Unidos para a utilização das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki há 80 anos atrás. É dos Estados Unidos, não é do William Campos, não é da Maiara Pádua, da Yasmin Brito, não é do teu professor da escola, entendeu? Prometem que vão levar essa lição para o futuro? Isabela, vou ter que pegar o celular. Lucas! Maísa? Vem cá. Você conseguiu comprar o quê? Liquidificador? Pessoal, enquanto o professor William está trocando de celular, deve ter sido a bateria, vou passar para vocês o vídeo de 6 meses, né, do projeto, que nós fizemos em comemoração, com um pouquinho da retrospectiva do que a gente viveu nesses meses, e eu sei que tem alguns alunos novos, né, que entraram agora nessa reta final, e é legal para eles conhecerem também um pouquinho do projeto, tá bom? Então, enquanto isso, vou passar o vídeo para vocês. Depois de 160 aprovados no Pré-UERJ Maricá em 2024, demos início, em abril, à nossa preparação. Vieram os compactos, as primeiras revisões, os primeiros desafios. Foram diversas aulas focadas para o primeiro exame de qualificação. E em maio, encaramos a reta final com muitas aulas e com um simulado presencial na UERJ. Estivemos com vocês em todas as etapas, desde as aulas online até mesmo presencialmente na porta da escola, recebendo cada um que ia fazer a prova no dia do primeiro exame de qualificação. E dessa forma, os resultados chegaram: 88 conceitos A e 117 conceitos B no primeiro EQ.
Dia 30 de junho, voltamos com tudo, iniciando nossa preparação para o exame discursivo. Vieram muitas aulas discursivas, vocês estavam conosco em cada uma delas. 8 disciplinas, 8 grupos, separados por matérias. E além das diversas aulas discursivas, tivemos também entregas de redações. 203 alunos entregando redações. Já em agosto, simulados discursivos de biologia e química. E com o segundo EQ, tivemos 250 conceitos A e B. Setembro chegou trazendo a primavera, trazendo novas metas e um novo foco no exame discursivo. Intensificamos a nossa preparação e tivemos mais 221 novos alunos. Ainda tivemos um evento super especial com vários alunos do pré-UERJ, pré-estreia do filme Malês no Teatrão. Agora ativamos o modo turbo. E essa é a equipe que vai te aprovar na UERJ. Hoje celebramos 6 meses de história, uma história de esforço, coragem e aprendizado. E no futuro virão as aprovações, porque essa é a nossa meta, esse é o nosso destino. Pré-UERJ, 6 meses de jornada e o melhor ainda está por vir. Lindo demais, né? Foi a Lara que fez, a responsável pelas mídias do projeto. E esse vídeo já está no Instagram, está no YouTube. Então, quem ainda não foi lá no Instagram, vai lá dar aquela força, falar de um momento especial que vocês tiveram aqui com a gente, ou para elogiar o projeto, né? Que toda ajuda, assim, e engajamento nas redes sociais é muito bem-vinda. Obrigada, gente. Vocês também são. Me falem aqui no chat, o William já deu a resposta da questão 10 ou ainda não? Beleza, então já vou colocar outra prova. Tá de volta. O microfone tá fechado, William. Isabela, passou o vídeo para eles? Passei, acabamos de ver. Lindo, né? Minha bateria caiu. Foi o tempo certinho. Bom, qual é o. Ai, qual foi o nosso teto? 50. Tá bom. Pessoal, quem mandou, mandou. Quem não fez, não adianta mandar depois que eu corrigir. Mas quem fez e mandou, até domingo eu corrijo. Essa semana, até sábado, eu já tinha corrigido tudo. Tá bom? Vamos lá, Isabela. Lê a pergunta aí. Vamos lá.
Formule uma resposta à pergunta do autor, ao final do texto. Qual foi a finalidade da expedição de Cabral? Em seguida, cite 2 motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos XV e XVI. Pessoal, eu vou demorar um pouquinho mais nessa aqui, que eu achei que vocês tiveram muita dificuldade. Vamos lá, amiga? Pode ler o gabarito da UERJ? Posso. Gabarito. Garantir a posse de terras a oeste do Atlântico que pertenciam a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas, como estratégia para controle da rota atlântica que levava às Índias. Motivos. Busca de Para, especiarias. amiga, para. Tá. Pessoal, a questão era de Brasil. Vocês demoraram a entender. Vocês falando de especiarias. Que horror. Que horror. Que horror. Vamos lá? Responde no chat para mim. Desde quando o Brasil é de Portugal? Vamos fazer que nem Enem. 1494. Escolhe só uma, tá? 1500 ou 1530. Bora? Escolhe uma. Desde quando o Brasil é de Portugal? Viu como é importante? Eu sei o que eu preciso aprofundar pelos erros de vocês. Gente, hoje em dia, a visão que o seu irmãozinho estudou na escola é que o Brasil foi invadido. Que o Cabral, ele não se perdeu de porra nenhuma. Cabral veio tomar posse do Brasil. Lê de novo o gabarito, por favor. Só essa primeira parte. Garantir a posse de terras a oeste do Atlântico que pertenciam a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas, como estratégia para o controle da rota atlântica que levava às Índias. Pois é, eles queriam dominar. Bota aquele mapinha, depois põe no grupo. Vou ter que revisar isso. Pessoal, se vocês querem a camisa mesmo, falem com a gente, mesmo que demore a pagar até o dia 6, que eu estou quase desistindo. Só 2 alunos mostraram interesse. Eu sei que vocês estão cansados de tudo, mas é uma coisa legal. É melhor que vaquinha. Mas vamos lá. Todo mundo olhando para essa linha vermelha aqui. Da linha para a esquerda é da Espanha. Da linha para a direita é de Portugal. Então o Brasil é de 1400, o Brasil é de Portugal desde 1494, seja água ou seja terra. Ah, professor, por que eles só chegaram em 1500? Está na hora de você aprender. Porque o sonho deles, desde 1385, era chegar às Índias. Nós estamos em 1494. Então, eles pegam esses 4 anos, vão primeiro às Índias. Em 1500, eles vêm confirmar as possibilidades de existência de terra onde hoje é o Brasil. Se é de Portugal, seja água ou seja terra, pelo tratado, era deles. Então eles primeiro chegam ao Oriente,
com aquele tal de Vasco da Gama. E em 1500 eles vêm confirmar. Eles vêm tomar posse do Brasil. Deixa eu explicar para você. Olha a tela, não sai da tela. Imagina no mar que banha o Brasil, o Atlântico, uma linha vermelha, uma outra linha, que você estuda pouco. É a bula intercoétera. Essa linha que daria no mar, à esquerda de Tordesilhas, era só de 100 léguas. Bula intercoétera, que a Igreja Católica propôs. E aí, Portugal não aceitou. Queria porrada. E aí, para não ter uma guerra, eles fizeram essa linha vermelha que você tem que ver na tela, que é Tordesilhas. Então, seja água ou seja terra, seja água ou seja terra, o Brasil é de Portugal desde 1494. E eles desconfiavam disso, porque eles rejeitaram a bula intercoétera. Essa que não está na imagem, banhando o Brasil. Ou seja, a primeira linha era de 100 léguas. Tordesilhas era de 370. Tordesilhas, Portugal aceitou, porque daria todo o litoral do Brasil para Portugal. Deixa eu ver um aluno aqui. Ô, Isabela, eu estou com a tela aqui, estou fora do chat. Lê o nome de um aluno aí, por favor. Aluna, aluno. Deixa eu ver aqui. Nana Ferreira. Quem? Nana ou Naná. Lana. L-A-N-A? Não, com N. Naná. É, tá sem acento, mas deve ser ela sim. Naná Ferreira. Hanna. Tá bom. Hanna, posso te dar uma notícia ruim e uma notícia boa para você entender essa aula para sempre? Hanna, morreu um parente seu que você nunca soube que tinha. Essa é a notícia ruim. Você é de que cidade, Hanna? Rio de Janeiro. Aí essa pessoa que morreu, ela deixou uma casa para você em Búzios, com 48 quartos, 6 piscinas, um heliporto com helicóptero. Você só vai poder ir lá depois do dia 30. Lá que vai ser a nossa festa esse ano de aprovação. Você ainda não foi lá, como Portugal. Mas a casa, só me responde isso. A casa é sua ou não é? Não me enrola. Aqui tem alunos que vão ser advogados. Advogadas. A casa é sua. Você indo ou não? Não. O Brasil é de Portugal desde 1494. Indo, chegando Portugal, não. Então, 1500 é para tomar posse. Você já deve ter ouvido que muito antes de Cabral, outros já vieram ao Brasil, inclusive Pinzon, no norte. Eu resolvi explicar isso melhor porque eu achei alguns muito bons, metade, e uma outra metade muito ruim. Sinal de que vocês não tiveram essa aula. Mas no meu caso, William Campos,
A única coisa que eu acho justa, se é desde 1494, por que só veio em 1500? Já expliquei. Que tendo posse do que houvesse aqui, eles priorizaram chegar ao Oriente. Porque o português ele está na expansão marítima desde 1385, desde a Revolução de Avis. O português levou 113 anos para chegar ao Oriente, as especiarias. Entendeu? Isabela, vê a segunda pergunta. A segunda pergunta era brincadeira, né? Foi de graça. Eles fizeram para você errar, perder um ponto, entendeu? Lê a segunda pergunta e a segunda resposta da questão 1. Cite 2 motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos XV e XVI. Resposta: busca de especiarias, propagação da fé católica, busca de metais preciosos, busca de terras pela nobreza decadente, busca de matérias-primas rentáveis para o comércio europeu e Amiga, tá afirmação do bom. poder. Essa era muito fácil. Ele queria pegar o aluno na primeira. Cabral, eu até avisei até o 25, depois do 25. Cabral é Brasil. Eles gostam disso. Outro dia eles fizeram um EQ, ano retrasado, a primeira questão era isso. Não pode falar de descobrimento mais. É achamento e invasão. E se for prova discursiva, usa achamento. Pelo amor de Deus. É que nem esse negócio de escravo. Não se fala mais escravo. Se fala escravizado. Pelo amor de Deus. Por favor. Foi, pessoal? Posso mudar? Deixa eu ver o chat aqui. Olha, tigre, tigresa, tigrão. Essa do rei francês pedindo o testamento de Adão e de Eva, isso é depois, entendeu? Quando a França invade o Brasil. Você mandou essa resposta para mim. Eu não gostei muito, entendeu? Pergunta da Juliana. Deixa eu ver. Vou responder. Olha, Portugal é um vascaíno, né? Invejoso do caralho. O que acontece? O português, ele soube que a Espanha descobriu a América. E lá eles foram recebidos com jarros de ouro, bacias de prata, entendeu? E isso motivou. Juliana Machado, o que você achou do seu 19,5? Fala para mim. Você não achou que eu ia te dar 20, não, né? Mas ficou feliz, amiga? Já respondi, Giovana Lopes. Amei, Juliana Machado. Mas vocês ganharem 20 história é como eu não dar bronca no pessoal do medicina. Acaba o projeto, entendeu? Faz parte do show. Faz parte do meu show. Bom, essa era a questão mais difícil, na minha opinião. Vocês entenderam que eu gastei 18 minutos nisso? 17, 16. Tá bom. Então vamos lá. Ô, minha amiga
Isabela, passou de 49. Passou de 50, né? Isso, 51. Tá bom. Não pode cair. Vamos lá. Questão Questão 2. 2. Identifique no texto duas práticas do absolutismo monárquico. Pessoal, isso é brincadeira. De graça. Centralização, política, poder executivo forte. Meu gabarito. Vai, eu acho. Gabarito. Monopólio do exercício da força, formação de um exército regular, respeito às leis fundamentais do reino e concentração de poder político nas mãos do soberano. Acabou? Sim, Até o gabarito foi pobre, porque tem 500 mil gabaritos isso aí. Isso aí é para ninguém errar, entendeu? Isso aí, a ideia de que o rei é um filho de Deus da terra. Isso aí está fora do Maquiavel, porque isso aí é Baudin e Bossuet, teoria dos direitos divinos. A ideia é da centralização. Quando um só manda, o poder não se divide. É mono, é único. Vou te ensinar um truque. Monarquia vem da palavra mono. Mono quer dizer o quê? Se botar quem não é bissexual, vou te dar um cascudo. Mono é o quê? Mono é um joguinho. Mono é uno. Uno é unitário. Não tem que decorar tudo, tem que pensar. Beleza? Eu não quero ver essa, não. Essa foi muito fácil. Posso mudar? 3, Isabela. Pessoal que chegou depois, eu corrigi Segunda Guerra na primeira hora e na segunda era vou corrigir 2012. Toda vez que tiver prova inédita, a gente vai ter que fazer isso, tá bom? Vamos lá. cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real e identifique dois interesses da coroa portuguesa em controlar esses caminhos no decorrer do século XVIII. Toda a questão 2 ou 3 é Brasil Colônia. Ou é açúcar, ou é mineração. Tem alguma data aí, amiga? Isabela? Deixa eu ver aqui no texto. Só os séculos, nenhuma data específica. Me diz qual é o século. Na pergunta foi século XVIII. Pois é. Eu vou fazer isso pela milésima vez. Que nem banho da mamãe no neném. Economia no Brasil. 1500 a 1530 ao Brasil. 1532 a 1654, açúcar. 1695 até o século XVIII, mineração. Professor, repete aí, por favor. Eu não peguei a parte de 1532. Sim. 1500 a 1530, título é Economia no Brasil. 1500 a 1530, pau Brasil. 1532
a 1654. Açúcar. 1695 até o século XVIII, mineração. Isabela, qual é o século que tem na questão? 18. Você tem que ser ninja. Porra, escrever isso na mão, na perna, na virilha, sei lá. No raio que o parta. Você não vai errar nunca. Só podia ser mineração. Teve gente que botou açúcar. Meu Deus. E qual era o objetivo? Evitar o contrabando, controlar a produção, aumentar a arrecadação. Letra Professor, aí, Gabriel. Só um segundo. Já volto em você, aluno. Fala. Gabarito. Extração de ouro e de diamantes ou mineração. Essa é a primeira parte. Pode ler a segunda? Por favor. Interesses. Evitar as tentativas de burlar o fisco real, impedir o contrabando de ouro e diamantes, garantir o monopólio de produtos pela coroa e controlar a cobrança de impostos sobre a produção aurífera. Aluna agora, pode falar. aí no texto está falando sobre a questão do comércio, né? Não só a questão da mineração, mas do comércio em si. E até da ida e vinda de pessoas. Relacionada ao comércio, professor, o que eu poderia colocar? Olha, abastecimento da região mineradora. Porque as pessoas moravam nesses locais também, né? É porque ninguém come ouro, ninguém se veste de prata. Então a mineração, ó, tem uma aula minha lá sobre isso, 20 minutos. A mineração, ela aumenta a população, aumenta o comércio interno, dá início às revoltas e integra o Brasil. Pessoal, não tem como ir para a UERJ sem saber mineração e açúcar, né? É o beabá, é o feijãozinho com arroz. Bom, agora aquele pessoal que sabe muito, mas não é para hoje, já ouviram falar em comércio peruleiro? Peruleiro. Esse comércio peruleiro era um contrabando que era feito na colônia de Sacramento, entendeu? Ouro por produtos. A gente vai ver isso mais para frente. Foi só para assustar vocês. Aquele papo de Tratado de Madrid, isso é que é difícil. A gente vai ver. Peruleiro é um contrabando que era feito com a região espanhola pelos portugueses. Se assustou, né? Foi muita maldade. Mas eu vou botar as aulas importantes, entendeu? E desse ano passado, eles escolhiam os alunos. Mas eles escolhiam tanta aula merda que agora eu que escolho. Eu falei, eu tive a ideia por causa de um aluno mais velho. Aí agora, provavelmente, eu devo botar Inglaterra, França, aí depois eu vou para o Brasil. Mas o meu canal lá, vocês podem ver na ordem bagunçada que vocês quiserem. Eu vou fazer. É daí que surgem os tropeiros. Miguel, é isso aí. No meu canal, Manuela. Pessoal, não é para ir lá ver aula longa, que a aula longa é Oriente Médio, é ditadura, é Estados Unidos. A aula longa eu acho que é mais para novembro, entendeu? Agora são as aulas básicas.
Vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Questão 4. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite duas de suas propostas para a organização do poder de Estado. Bom, para aí, mas eu vou comentar algo de novo sobre a questão 3. Essa questão das estradas reais tem até um carro, não sei se é da Fiat, Estradas do Rei, quem gosta de carro conhece. Porque como Mato Grosso e Oeste é muito diamante, Portugal fez um controle maior, entendeu? Principalmente em Goiás, Mato Grosso, os caminhos do ouro, entendeu? Existe até hoje. Mas os tropeiros surgem na mineração. Um dia eu vou fazer um bate-volta comparando açúcar com mineração. Mais perto da prova. E vou fazer um bate-volta primeira e segunda revolução industrial. Mas essas aulas de bate-volta tem que ser mais próximo da prova, entendeu? Vamos lá, minha amiga, número 5. A gente está na 4. Essa não precisa da resposta, não? Pode ler, mas eu já dei, mas pode ler. Primeira parte. Imposição do texto constitucional, em 1824, que Eu não previa expliquei ainda, tá? Entendi. que previa 4 poderes de Estado, sendo um deles o moderador exclusivo do imperador. E as propostas: fim do poder moderador, defesa de 3 poderes de Estado, maior autonomia decisória para os governos provinciais, criação de confederação republicana entre províncias do Norte e defesa da soberania nacional em detrimento da soberania monárquica. Eu não gostei desse gabarito. Não é norte. É norte e nordeste. Alagoas entrou nisso. E outra coisa. Uma coisa é o Erjo botar um padrão de respostas e errar. Outra coisa é você, que você é aluno. Eu não acho. Ele pediu duas. Vê a segunda parte da pergunta. Isso. Foram 2 de suas propostas. Eu considero redundância. Fim do poder moderador e divisão em 3 poderes. Para pensar, aluno. Tá errado. Só conta um só. Porque se eu quero o fim do poder moderador, que é o quarto poder, é claro que eu quero divisão em 3 poderes. Mas está no gabarito. Isso não é um gabarito, isso é uma folha de resposta, é um padrão. E é claro que eu não perdoei. Tem que aprender a escrever. República, federalismo. Por exemplo, se você botar assim, autonomia das províncias e federalismo, a UERJ vai considerar que você está enrolando, entendeu? Eu, quando era mais novo, eu dava aula para os caras dizendo, o aluno fez isso, é um 7-1. Está enrolando. Corta a metade. Entendeu, pessoal? O problema é a redundância. Se eu quero o fim do poder moderador, é claro que eu quero a divisão em 3 poderes. É a mesma coisa. Entendeu o que eu estou falando? Se eu quero o federalismo, é claro que eu quero a autonomia das províncias. Você tem que pensar antes de escrever e olhar o que você escreve. Senão passa a ideia que você está desesperado, entendeu? E você é ótimo, você é bom.
Você faz discursiva, corrige. Quando não faz, você corrige. É top de linha. Você não é mais aluno, você é estudante. Isso pode. Província. Não, porque a autonomia das províncias é igual a federalismo. Instalação de uma república é igual a fim da monarquia. Entendeu a jogada, Juliana Machado? O segredo é a busca do 20, do 19. Todo esse trabalho nosso é isso. Muda, Isabela. Vocês estão notando que eu estou meio fraquinho? Vai, Isabela, lê a próxima. Identifique o projeto político-ideológico criticado pelo texto e apresente duas características desse projeto que se opunham aos ideais defendidos no discurso final. Amores, notaram como o nazismo cai muito? Eu já disse 10 vezes, mas como eu amo vocês, vou dizer dessa primeira. Os 10 assuntos mais importantes de história geral. Expansão marítima caiu na questão 1. Absolutismo caiu na questão 2. Reforma não caiu em questão nenhuma. Inglaterra não caiu. Revoluções inglesas. Vou botar amanhã. Depois da Revolução Francesa. Depois Primeira Guerra Mundial. Depois Revoluções Russas. Depois crise de 29. Depois fascismo, nazismo. Depois Segunda Guerra. Já falei para você. Já teve um ano que caiu 9 dessas 10. Os alunos acharam que eu era mágico. Mas, na verdade, não é mágica. É lógica. Vamos lá, minha amiga. Lê a próxima. Sem resposta? Eu me perdi, desculpa. Mostra para eles que você que me guia. Vamos lá. A primeira parte é nazismo, e as características são militarismo, governo totalitário, governo intervencionista, nacionalismo expansionista e restrição das liberdades individuais. Deixa eu falar com vocês. Tá só nazismo, que é mais fácil e é mais importante. Mas, chat, quem é a mãe do nazismo? Não vai errar essa besteira. Hein? Ah, gostei, Juliana. Nunca te vi, sempre te amei. É o fascismo. Valeu, Gabriela. Valeu, Giovana. Valeu, Miguel. Então, claro que vale o fascismo. Porque o nazismo é um aprofundamento do fascismo. Entendeu? O nazismo é um fascismo ao cubo. Entendeu? Mas era meio bobinha essa, né? Não fiquem chateados. Mas era. Praticamente ninguém errou. Próxima, amiga. Questão 6. Aponte uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti e a principal diferença entre este processo e as outras lutas pela independência das colônias americanas. A principal diferença é a presença dos negros, a luta pela abolição. E até os negros no comando.
E na Revolução Francesa, eu gostei de liberdade e independência. Mas eu gosto mais de igualdade, entendeu? Então, vocês acharam uma questão fácil. Mas pode ler o gabarito para eles. Ideia de liberdade e igualdade como direitos essenciais do homem, e a abolição da escravidão, provocando cisão entre grandes proprietários escravistas coloniais. Diferença: participação ativa de negros, libertos ou escravos, na luta pela manutenção da liberdade conquistada pela colônia. Muito bom. Teve um bloco aí que vocês acertaram muito. 2, 3, 4, 5. Você precisa condicionar seu corpo, que é no final que a gente está mais cansado. Na 10, na 9, entendeu? Nós estamos com um grupo muito bom esse ano. Vocês são um grupo muito bom. Tem que fazer redação, tem que assistir geografia, português, se é de relações internacionais em inglês, se é de ciências sociais, assistir geografia, porque é um conjunto, entendeu? Mas vamos lá. Também estou Bora. pensando em usar o sábado, de vez em quando. Vamos lá, 7. A partir da análise dos mapas, identifique a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira Guerra. Em seguida, indique o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário naquele momento. Alguns alunos acertam a primeira e esquecem de fazer do cordão sanitário. Medo do socialismo, medo da União Soviética. Agora, vocês foram muito bem na primeira parte, fim dos impérios. Mas não é só o Império Austro-Húngaro que acaba. Acaba o Austro-Húngaro, o Turco Otomano, o Alemão. Então, fim dos impérios e corredor polonês para isolar a União Soviética, o socialismo. Achei que vocês foram bem nessa. Lê o gabarito para eles. Mudança: desmembramento de estados multinacionais com a formação de diferentes estados-nação. Motivo: temor das nações capitalistas europeias quanto ao avanço do bolchevismo russo para seus territórios. Pessoal, vocês anotaram aí que a Primeira Guerra Mundial acabou com todos os impérios? Isso é muito importante. A questão até aliviou. Que novos países surgiram? Escreve no chat. Bora, pessoal. Cite 2 países criados após o fim dos impérios. Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, Áustria, Turquia. Será uma questão fácil, mas tem gente que vai errar na vida. E aí vai ser bom para nós. Gente, nós já fizemos 17 questões. Primeira vez. Viu como é possível? Faltam 16 minutos. Vamos lá, questão 8 eu gostei muito. Questão do Mercosul. Alguns tiveram dificuldade,
meia dúzia, 10, mas o texto ajudava muito, né? E outros responderam o que era o Mercosul, para que ele servia, mas esqueceram de falar os problemas: divergência ideológica, disparidade econômica. Essa é aquela questão que mistura geografia com história. Vamos lá, Isabela? Indique 2 objetivos econômicos da formação do Mercosul. Aponte também uma dificuldade para a consolidação desse bloco. Veja as respostas. Objetivos. Vai lá. Oi. Objetivos: redução de tarifas alfandegárias, formação de um mercado comum comercial, construção de parcerias comerciais complementares, livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, e adoção de políticas comerciais comuns a partir da adaptação das legislações existentes. E dificuldades: prevalência das economias mais estáveis, diferença da força econômica entre os Estados-membros, reflexo das crises internacionais nas economias dos países do bloco e políticas nacionais protecionistas de determinados setores da economia. Pessoal, o Mercosul é muito importante. Acabou de fazer um acordo com a Europa, o Lula tem muita força, mas tem problema, que esse cara da Argentina, o ídolo dele é o Trump. Então isso atrapalha muito. E há muita disparidade econômica. A ideia é boa, mas a execução é difícil. Então é sempre um grande assunto para vocês, entendeu? Eu acho que vocês deviam valorizar esse tipo de questão. Porque tem gente que se desespera. Ah, é Mercosul. A 9 é uma questão de Vietnã. Eu acho muito justo. Caiu aqui, a gente vai ver Vietnã, as 3 guerras contra o Japão, contra a França e contra os Estados Unidos. Mas essa questão era uma só. Lê aí, minha amiga. Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. Apresente também 2 consequências desse conflito para esse país. Miguel, eu vou pensar, vou refletir. Você sabe que eu vou muito ao ERJ, até porque tem um livro que vai sair sobre as nossas aprovações no ano passado. Deve ter visto ali a foto com a reitora. Então, eu preciso entender a cabeça deles. Porque pode ser que eles optem por crise dos mísseis. O território de possibilidades é muito vasto, entendeu? Mas a gente vai ver, porque a gente tem que ver tudo. É, porque a gente aprovou mais ano passado. Bom, vocês têm que pensar no que escrevem. Tem vários alunos que botaram destruição total do país. Que porra é essa? Poxa, não pode usar essas palavras. Bota lá de novo para eles, Isabela. Total, nunca, sempre. Para com esse negócio. Meu Deus. Destruição total da população. Tá maluco? Tem que olhar o que você escreve. Como se fosse um bolo. O bolo cresceu, tá bonitinho.
Pô, você faz muita loucura, entendeu? E qual é o problema? Norte comunista, sul capitalista. Então isso já caracteriza como Guerra Fria. Lê de novo a primeira pergunta. Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. A divisão norte e sul entre socialismo e capitalismo. Guerra por procuração, eu gostei. Tem uns alunos que pesquisam umas coisas legais. No negócio do Mercosul, acharam até uma tarifa comum na. Eu estou muito animado. Com a vida não, mas com vocês sim. Que eu tenho ficado muito doente. Caí 2 vezes nos últimos 15 dias. Isso é muito perigoso, entendeu? Mas eu vejo as pesquisas, a qualidade, entendeu? Vocês ouvem os áudios mesmo? Vocês gostam dos áudios? Vocês entendem a importância disso? Eu tirei uma pessoa do projeto porque ela queria que eu escrevesse as respostas. Eu aprendi que vocês aprendem lendo, ouvindo ou vendo e escrevendo. E aí, tigresa, tigrão, é tigresa ou tigrão? Tigres. Vocês têm que divulgar isso, a importância da discursiva. Eu vou botar o link do grupo de espera para vocês chamarem amigos para entrarem para o projeto. Só falta a gente passar a biologia. Que eles vão caindo, a gente vai subindo. Bom, Isabela, tá muito difícil para mim. Tá acabando já, tá? Sim, Pessoal, sim, vamos essa acabar. 10 é hora de ganhar escuro. Lê o gabarito da 9. 9. Fatores. Bipolaridade das relações internacionais da época, intervenção das grandes potências estrangeiras no conflito, polarização ideológica entre o Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, e consequências: unificação territorial, devastação da produção agrícola, unificação política sob o regime socialista e elevado número de mortes da população civil, especialmente de camponeses. Entendeu? Não está escrito destruição total. Poxa, a aula começou em julho, o segundo início, setembro, já tem um mês. Maera, levanta aí. Levanta a mão. Levanta a mão é coisa de química e física. Aqui é tiro, porrada e bomba. Mas pode falar, Maera. Então, boa noite. Eu coloquei no comentário a questão, né, de responder essa questão da Guerra do Vietnã, justamente por ter, né, a questão, né, da bipolaridade, você ter tanto os Estados Unidos contra a União Soviética em dois lados opostos, correto? E aí ter justamente a questão de, assim como na Guerra das Coreias, ter um território que faça com que a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética não seja diretamente, né? Não seja direta na questão armamentista. É correto? E aí desenvolver mais sobre, claro. Corretíssimo. Corretíssimo. Vocês têm que entrar numa nova fase, que é tentar fazer as questões. Alguns já chegaram. Às vezes eu vejo umas respostas muito grandes de vocês, como essa que você falou agora. Entendeu? Tem que tentar administrar isso. Mas tem tempo.
A primeira fase era habituar a fazer discursivo. A segunda parte era, se eu cair, Isabela, manda para o outro, tá? Primeiro habituar a fazer discursivo, depois aprender a pesquisar, depois aprender a escrever e agora sintetizar. Vocês estão indo bem. É só vocês verem hoje. Alguém estava na primeira aula, a primeira vez que teve aula? Ai. Pois é. Na primeira vez, a gente fez uma questão só. Hoje, nós estamos chegando a um estágio fantástico. 20 questões. Bom, mas essa 10 aí eu vou brigar com vocês. Pô, vocês acharam que a questão é sobre Vargas? Teve uma menina que até me questionou. Falei, fala sério, amor. Não, por que que o Fernando Henrique diz que rompeu com a Era Vargas? Vocês têm que ler com calma. Poxa, é o cansaço. Lê as perguntas. Explique o significado da expressão década perdida para a economia brasileira. Cite ainda duas ações desenvolvidas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso relacionadas a seu rompimento com a Era Vargas. Pô, não gostei. Não gostei. Vocês achando que estão sobre Era Vargas. Era Vargas a semana que vem, vai ter até aula. Entendeu? Poxa, vocês têm que ter calma. 10ª questão, você está cansado. Uma prova ali, estressado. Se você não ler 10 vezes, vai dar merda. Essa questão é Geisel, Figueiredo, Sarney. E aí ele muda a pergunta e vai até o Fernando Henrique, que são as privatizações da CSN, Vale do Rio Doce. Toda vez que você estiver na 10, dá um gás novo, faz uma oração antes. Pode ser o nosso 20, entendeu? Fico triste com isso. Antes da resposta, eu vou mostrar o que estava rolando nessa época. A insatisfação da juventude, que acabou a ditadura, mas a vida não melhorou. Consegue, Isabela? Agora, compartilhando aqui. Essa música é sobre a questão 10. Agora lê o cabarito para eles. É a porra do Brasil, o pessoal gritando. Né? Pode ler o gabarito para 10? Gente, não acredito. Glória a Deus, conseguimos fazer as 20. Não, agora é só o gabarito, eu acho. 10. A expressão caracteriza a grave estagnação econômica que a sociedade brasileira sofreu nos anos 1980, marcados por desemprego, altos índices de inflação, diminuição da capacidade de consumo e aumento do déficit público e da dívida externa. Ações: proposta de mudanças na legislação previdenciária, medidas promotoras de abertura maior à entrada de empresas estrangeiras, programa de privatização de estatais, tais como Embraer e Vale do Rio Doce, flexibilização de monopólios estatais, tais como da Petrobras e das telecomunicações, e propostas para a diminuição do papel do Estado como produtor, valorizando seu caráter regulador. Mas teve gente que botou privatização de todas as estatais. Não se usa essas palavras. É CSN, Vale Rio Doce. Eu já fiz um card, já postei 2 vezes. Eu já não sei mais o que fazer. Não se pode usar.
determinismo histórico. Todo homem é igual. Toda mulher faz chapinha. Porra, olha o preconceito. Tem que mudar. Pessoal, muito obrigado. A gente vai botar uma prova hoje. Consegue botar hoje, Isabela? Sim, consigo. Tá bom. Muito obrigado. Fizemos 20. 20 é um número importante. É o número de pontos total da discursiva da UERJ. Foi a noite do 20. Comentem lá no grupo de Zap para estimular os alunos a corrigirem. Eles dizem que vão ver a gravação, não veem nada. Isabela, o Birigui ficou muito tempo, né? Ficou sim. Ele tá em todas. Eu tô meio fraquinho, amiga. Vou ver o que eu faço agora, tá? Vai descansar. Remédio, descanso, para amanhã tá melhor. Ora por mim. Eu acho que a gente pode perguntar se eles preferem história terça ou sábado. É uma boa, uma boa. Quem tá